Então, boa tarde. É uma grande alegria receber o Sr. Manuel Clemente nesta casa. Foi por sua mão que viemos aqui parar. É verdade, isto. E foi um grande acontecimento para a nossa província jesuítica. Sair da Rua da Lapa e vir parar aqui. E depois a nossa integração ali na paróquia. Tudo isso se lhe deve, como muitas outras coisas. Enfim, a amizade, a sabedoria, etc. Um longo caminho. Só queria dar as boas-vindas a todos para esta sessão, por iniciativa da Associação de Amigos do Padre Teilhard de Chardin, a qual pertenço também, até como fundador. Depois passarei a palavra aqui ao professor Michel Renaud. E a iniciativa disto tudo, de alguma maneira, foi com António Paixão. É preciso pôr os nomes nas coisas. Pronto, sejam muito bem-vindos. Vamos ter então esta sessão que me alegra muito que possa acontecer. Dom Manuel Clemente, permita-me não o saudar como eminência, embora seja eminente. Caro amigos da Associação e cooptados, o nosso fundador pediu-me para fazer uma breve apresentação desta sessão. Não será necessário falar e fazer uma apresentação de Dom Manuel Clemente, dado que ele foi nosso bispo, cardeal, arcebispo, e deste modo podemos dizer que todos já o conhecemos. Pessoalmente tive o privilégio de o conhecer quando era presidente do Seminário de Lisboa, quando foi bispo auxiliar de Lisboa. Encontrei-o no Porto também e foi sempre muito bom. E quando, naturalmente, foi o nosso bispo de Lisboa. O que não sabem muitos é que Dom Manuel Clemente, além de sua vida principal como bispo e o nosso conselheiro a todos, foi e é um notável historiador. Ele fez uma vida completa de historiador, desde antes do seu doutoramento, e tornou-se um grande especialista das relações entre Igreja e Estado, desde o século XIX até o presente. É membro da Academia Portuguesa em História desde 1996. Foi diretor do Centro de Estudos de História Religiosa em 2000, Magnus Chanceler da Universidade Católica a partir de 2013, ano em que se tornou o nosso patriarca. O seu doutoramento em História tratava e tinha por títulos das origens do apostolado contemporâneo em Portugal, a Sociedade Católica. O resto do tão brilhante currículo de Dom Manuel Clemente está na internet e podem consultá-lo. A quantidade de suas publicações ultrapassa 5 páginas. Foi Grand Cruz da Ordem de Cristo, Prémio Pessoa em 2009, depois de ter sido, naturalmente, vice-reitor e depois reitor do Seminário Maior dos Olivais de 97 até 2005. Ele é membro honorário da Academia das Ciências, mas antes de ser honorário foi ativo, isto é, como membro correspondente da Academia das Ciências. Ainda me lembro das suas brilhantes exposições na nossa Academia. Mas, no fim de contas, eu diria, quem é o Dom Manuel Clemente? É um homem bom, fraterno,
humilde e crente, cuja fé é comunicativa. A minha mulher Isabel disse-me, sem que lhe tenha dado a palavra, disse neste almoço, hoje, quando o Dom Manuel Clemente dizia a missa, aparecia mesmo como uma presença inspirada e mística. É uma citação de que não sou autor, mas que acolhei com muito gosto. E agora vou fazer a segunda parte de minha apresentação, apresentar a Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin ao Dom Manuel. É simples. A nossa associação continua e até agora com o nosso fundador, que sexta-feira passada completou 90 anos. Eu diria, não se pode falar da nossa associação sem falar do seu fundador. O Antônio permaneceu sempre como a alma da associação e de todas as suas atividades. Foi o pensador, o organizador, o escriba informático, o representante internacional para os contatos com as associações do mesmo gênero. Acrescentemos que ele foi, sobretudo, o Antônio, quem nos comunicou o entusiasmo para viver ou fazer reviver em nós o interesse não apenas pela personalidade de Teilhard, mas também, ou mesmo antes de tudo, pelas suas obras e pela sua fé comunicativa. O Antônio foi para nós o elo de ligação para nos fazer viver algo da fé de Teilhard. Eu diria, a nossa associação começou em 2006 e disse-me que desde 2022 o site muito completo e muito denso relativo à nossa associação já teve docilidades, conferências, encontros, colóquios, foram parcialmente eternizados. É assim que podemos compreender e agradecer ao mesmo tempo o nosso fundador, porque hoje é a 8ª do seu 90º aniversário. Muito bem, Michel, deixa-me só dizer uma coisa. O Michel, ninguém disse, mas eu acrescento, o Michel é, desde já não sei quantos anos, o presidente da direção da nossa associação. Portanto, é a cabeça. Ele tem a mania de dizer que eu sou o fundador, ele também foi fundador, portanto, não acreditem lá muito nisso. Fomos todos fundadores. Também tenho aqui o Padre Vasco Pinto Magalhães, que também foi um dos fundadores e continua a ser um dos pilares da nossa associação, que vai andando como Deus quer. Querido Dr. Paixão, professor Michel Renaud, caro Padre Vasco Pinto, todos os que aqui estão presentes, e Vasco Magalhães, perdão. E é com muito gosto que aqui estou convosco para partilhar enfim, impressões de juventude acerca de Teilhard de Chardin. Obviamente que eu não sou um especialista nem no autor nem na obra, está claro que conheço os escritos de Lubac, os escritos de Rideau e de outros que se interessaram muito e detalhadamente pela obra de Teilhard de Chardin, mas é sobretudo um testemunho pessoal para vos dizer a importância que ele teve, e não foi só comigo, eu creio que com a minha geração, aquela geração que chegou aos 20 anos, nos anos 60, não é? Que ainda nasceu na primeira metade do século passado, a importância que tiveram os escritos de Teilhard de Chardin, que todos conhecem, sobre Deus. Ou seja, a imagem que ele nos transmite de Deus e, nesse sentido, da nossa possível relação com Deus, ou seja, da oração. E foi realmente muito importante.
porque aquilo que ele viveu nas primeiras décadas do século passado, ou seja, aquela vocação ao mesmo tempo religiosa e científica que era a dele e que muitas vezes, enfim, tardava em unificar-se, como ele próprio confessa, e que depois prosseguiu e de uma maneira bastante aventureira e por isso teve as suas dificuldades de aceitação, quer internas, quer externas, quer da banda da religião, quer da banda da ciência, para falarmos assim apressadamente. Pois bem, isso também nós sentíamos, os que nos mantínhamos católicos, jovens católicos, adolescentes e homens católicos, nos anos 60 e que também íamos, enfim, tendo um ensino mais informado acerca da vida, acerca do mundo, acerca do lugar da ciência, da natureza, tudo isso, e que, enfim, de certa maneira, punha em causa e interrogava ideias, imagens de Deus tradicionais e que nos eram apresentadas assim, até na arte que nós vimos nas nossas igrejas, não é? Um Deus representado como assim, um ancião mais ou menos barbudo, lá em cima de umas nuvens, e como é que é isto? Enfim, isto depois entrava em choque com aquilo que nós íamos aprendendo acerca do mundo, acerca da vida, e para que é que nos servia assim aquela criatura, ou assim um olho dentro de um triângulo no frontal da igreja, a inspecionar aquilo que nós vimos cá embaixo, tipo Big Brother. Tudo isso, e estou a falar de evocações muito pessoais e muito concretas, não é? Que me ficam na memória, mas tudo isso punha em causa como é que isto agora se ia unificar, isto é, a nossa relação com Deus e também a nossa oração, a quem e como. E aquilo que nós íamos aprendendo da consistência do mundo, da abordagem científica da realidade, etc. Este problema, como nós sabemos, é mais antigo. Porque se até ao século XV, digamos, aqui na Europa, falando aqui do espaço que nos está mais diretamente ligado, se até ao século XV as fronteiras entre a ciência e a fé nem se punham, as fronteiras entre a religião e o mundo e a natureza também não se punham, porque tudo acabava por ficar muito unificado e, enfim, tudo acabava por nos falar assim muito imediatamente de um Deus criador, presente. A partir do século XV, XVI, as coisas começam a ser mais complexas e, portanto, mais questionáveis. Como nós sabemos, enfim, tudo aquilo que acontece com a passagem do sistema geocêntrico ao sistema heliocêntrico e aqueles debates do final do século XV, do século XVI, do século XVII, o caso do Galileu e por aí fora, e aquilo que segue depois no século XVIII, com os chamados filósofos, não é? E que muitos deles abandonam a fé tradicional e até se tornam alguns enfim, opositores, mesmo agressivos, em relação à crença tradicional, com as respectivas conclusões revolucionárias e políticas que aconteceram em nome disso, podem ser simbolizadas no final do século XVIII, com a Catedral de Paris transformada em Templo da Deusa Razão, que lá estava figurada por uma senhora que se punha lá num plinto. Isso é um sinal destas graves controvérsias entre as representações de Deus, a maneira de nos relacionarmos com Ele, o lugar do mundo como tal e da física, ainda antes de se precipitar na metafísica ou na dita espiritualidade, que aliás é uma palavra moderna. Enfim, tudo isso causou, como sabem, um grande alvoroço, sobretudo no século XVIII, no século XIX e no século XX. E estes debates que se tornaram célebres entre a religião e o ateísmo, e mesmo dentro da religião, que religião. Bem, e tudo isso é muito vivido pelo Pierre Teilhard Chardin na sua biografia e que vai tentar, ao longo da sua vida, até aos anos 50 do século passado, fazer uma união mais à frente. Não um concordismo fácil, que já não era possível, sobretudo para quem, sendo profundamente religioso, era ao mesmo tempo um homem de ciência, um homem que apreciava e considerava e sopesava o peso da realidade como tal, da natureza, da matéria, como ele preferia dizer. Toda esta controvérsia foi a sua vida e, por isso, como também os seus biógrafos acentuam, foi também o seu risco, porque aquilo a que ele vai chegar, aquilo que ele vai dizer, que ele vai adiantar, nem sempre encontrou logo a forma correta de se expressar, e por isso ele próprio se ia aperfeiçoando na escrita, ia respondendo aos críticos, mas o essencial estava lá como tentativa, e esse é que é o grande valor do Pierre Teilhard Chardin. E para nós, a minha geração, eu lembro perfeitamente, enfim, das noitadas, a conversar com jovens da minha idade, acerca disto mesmo, não é? E também com leituras do fenómeno humano e do meio divino e por aí fora, que entretanto apareceram em publicações portuguesas,
como isso nos ajudava a fazer uma conciliação, mas não concordista, mais à frente, daquilo que nós íamos aprendendo da consistência do mundo, da natureza para levar a sério, da matéria como tal, e depois da nossa fé religiosa e das representações de Deus a quem nós nos dirigíamos na oração. Porque, afinal de contas, rezamos a quem? E que objeto temos à frente, por falar assim, que figura e que figuração é possível, é permitida para nós, gente nessa altura de meados do século XX, agora já da terceira década do século XXI, como é. Antes de ir para aqui, com certeza, que também tive o gosto, mais uma vez, de andar por ali pela igreja de São Roque, mas aquelas figurações dos santos e da santidade, querem imagens, querem pinturas, são datadas, são como se viam no século XVI, XVII, XVIII, belíssimas, não é? Podemos tirar dali um significado profundo que até secundariza a sua representação plástica, mesmo quando ela é muito bela, mas é situada. O que Teilhard de Chardin significou para a nossa geração foi uma reconfiguração desse Deus a quem nós nos podemos dirigir, mas com todo o peso e consistência que a natureza e que a matéria têm, não separadas da criação, mas finalizadas nessa mesma criação, no sentido evolutivo que tudo isto ganhou do século XIX para o século XX. Figuração, refiguração, evolução, consistência da matéria, o lugar de Deus em tudo isto. Bem, para Teilhard de Chardin, como nós sabemos, e porque ele se inscreve na tradição cristã, isto estava relativamente facilitado, porque é a religião do Verbo encarnado. E o próprio Jesus Cristo, quando lhe perguntaram pelo Pai, Jesus estava sempre a falar do Pai, e lhe perguntaram, então mostra-nos o Pai, e chega. Não percebeste quem me vê o Pai? A Deus nunca ninguém o viu, o Filho é que o dá a conhecer, isso é em São João. Portanto, em relação ao cristianismo cristão, propriamente dito, e não coisas que se põem sob esta capa muitas vezes e não têm lá lugar, não deviam ter lá lugar, no cristianismo cristão isto estaria facilitado. E para Teilhard de Chardin, facilitado foi. Aliás, quando ele faz a comparação com outras religiões, e, sim senhor, admitindo que na evolução, que ele sempre respeita, daqui, dali, da acolá, das sabedorias, religiões, etc., vem sempre algum contributo, mas não o satisfariam. Ele próprio diz isso, não é? Quando fala das religiões do Oriente, do hinduísmo, do budismo, quando ele fala mesmo de algumas derivas cristãs do próprio cristianismo, ele diz que a ele lhe chega é o cristianismo propriamente cristão, a religião do Verbo encarnado, o Deus presente na matéria, porque a toma como sua e como lugar da sua expressão, que entra assim naquilo que a matéria tem, não de parado, mas de evolutivo, e ainda não se falava tanto da física quântica como se fala agora. Enfim, é exatamente esta reaproximação da realidade mais à frente, da integração do sentido evolutivo das coisas, de que Deus não está ausente, mas está presente e está dentro, que depois também nos faz beirar de uma outra configuração do que Deus seja, e concretamente em torno do vulto de Cristo, que é esse tal ponto ômega, como ele vai dizer, no qual todas as coisas e a evolução delas se vão concentrar. Eu tive, para ilustrar tudo isto e não ser apenas eu a falar, o que vos interessa é o que é que ele disse, eu tive a fazer uma pequena recolha de alguns textos que lá tinha em casa e que lá fui à cava buscar esses livros guardados desde os anos 60 e 70, não é? Lá fui buscar. E, portanto, peço desculpa de serem só estes, que podiam ter sido muito mais, não é? Mas, enfim, são estes e com uma certa sequência que vou procurar dar. Por exemplo, este texto tão importante, isto não é um texto, é quase um desabafo, que ele faz, que ele depois integra na sua obra Le Cœur de la Matière, que é de 1950 a obra, mas que tem muitas coisas anteriores. E ele diz assim, tinha eu 30 anos, quando ao abandonar o velho dualismo estático, Deus lá em cima, nós cá em baixo, tudo parado, e nem se pode dizer, vamos para diante. Quando ao abandonar o velho dualismo estático, emergi num universo em evolução dirigida. Em evolução dirigida, o que quer dizer, há aqui uma autoria. E que reviravolta no meu pensamento. E foi também, de certa maneira, esta reviravolta que aconteceu comigo e com os meus colegas dessa altura, quando víamos as coisas do Teilhard de Chardin, sobretudo essas duas que eu já disse, o Fenómeno Humano e o Meio Divino, que foram aquelas que tiveram mais divulgação nas traduções portuguesas dessa altura,
foi exatamente isto. Também nós pusemos em causa esta consideração estática das coisas, quer do céu, quer da terra, separadas entre si, e vendo as coisas de outra maneira como a evolução dirigida, ou como ele diz, um universo em evolução dirigida. Isto a pouco e pouco levou-nos muito mais além das figurações que eram relativas e situadas no tempo e, portanto, poderiam ter valido pelos sentimentos que expressavam, para além das figuras que ganhavam, pelos sentimentos que expressavam, podiam ser válidas e foram válidas e, digamos assim, a linguagem religiosa converteram muita gente, mas que agora, perante a consideração da realidade como tal, como ela se vai aprofundando, precisava de uma outra, digamos, representação, se é que de representação se pode falar, muito além do sentimento religioso. Isto diz ele, então, neste texto, que relembra coisas da sua juventude. Um outro texto que eu acho muito interessante e que explica como é que esta evolução ganha figura, posso falar assim, é aquele que eu vos vou ler a seguir. Esta citação, fui buscá-la mais precisamente, Henri de Tandeguerre, La lutte contre la multitude, março de 1917, portanto é bem temprana, como diriam os nossos vizinhos espanhóis. E então ele escreve assim: o Cristo universal em que a minha fé pessoal se satisfaz não é outra coisa senão a expressão autêntica do Cristo do Evangelho. Isto é em figura. Mas agora como? Cristo renovado, sem dúvida, no contacto com o mundo moderno, mas Cristo, desculpem-me traduzir assim, por acrescido, que lá está, agrandi, para permanecer ele mesmo. Acusaram-me de ser um inovador. Na verdade, quanto mais meditei nos magníficos atributos cósmicos, prodigalizados por São Paulo a Jesus ressuscitado, muito importante esta referência a São Paulo, aos hinos cristológicos que aparecem em algumas encíclicas de São Paulo, a Jesus ressuscitado, mais refleti no sentido conquistador das virtudes cristãs. Mais me apercebi do que o cristianismo não atingia o seu pleno valor, senão quando levado, como eu gosto de fazer, a dimensões universais. Inesgotavelmente fecundadas uma pela outra, atenção, inesgotavelmente fecundadas uma pela outra, a minha fé individual no mundo e a minha fé cristã em Jesus não cessaram de se desenvolver e aprofundar. E mais à frente continua. E a figura orgânica do universo assim deificado é Jesus Cristo, no seu corpo individual, místico e cósmico. Jesus Cristo, pela atração do seu amor e a eficácia da sua Eucaristia, junta pouco a pouco nele próprio todo o poder de unidade difundido pela criação, porque ele vê toda esta evolução no sentido convergente. E essa convergência tem uma figura inicial e final, que é precisamente este Cristo, que ele chama nesse sentido cósmico, porque se trata de unificar todas as coisas. Tudo o que emerge, tudo o que avança, converge. E esta convergência tem um nome. E é assim que ele unifica a sua fé pessoal, como ele aqui diz, a minha fé individual em Jesus Cristo e também, como ele diz, a minha crença na matéria e na realidade da matéria. Ele vai buscar esta inspiração, como aqui confessa, aos tais hinos cristológicos de São Paulo, que realmente admiram. E concretamente o famoso hino da carta aos Colossenses, quando Paulo sai com esta: Cristo é anterior a todas as coisas e todas elas subsistem nele. Foi nele que aprova Deus habitar toda a plenitude e nele e por ele reconciliar todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Ou seja, ele vê em Jesus Cristo, a partir de Deus, o ponto de unificação de todas as coisas do céu e da terra, e num Cristo, nesse sentido acrescido, como ele dizia atrás, que cada vez mais se vai aprofundando, precisamente por ser o Verbo encarnado. E isto de encarnado tem a ver com a matéria, e isto da matéria tem a ver com o conhecimento que nós vamos adquirindo dela, e que nesse sentido vai como que alargando os horizontes e as fronteiras da encarnação. E então as coisas convergem nesta figura onde ele encontra sustento e vê da parte de Deus, a partir destes hinos cristológicos de São Paulo, a confirmação. Como isto foi libertador! Como isto foi libertador. Não vermos as coisas que aprendíamos nas aulas das ciências naturais e de outras ciências, e na divulgação científica que nos chegava de um lado, e depois a nossa fé, com aquelas representações que tínhamos nas figuras da igreja, podiam ser muito bonitas, mas como é que uma coisa encaixava na outra.
e passarmos a olhar, enfim, para a realidade, nesse sentido da matéria, na sua consistência cada vez mais aprofundada e detalhada, como o lugar da própria revelação daquele em quem todas as coisas foram feitas, para outra vez utilizar a linguagem da Escritura, e para a qual todas convergem. Desta convergência que a evolução traduz. E depois ele adianta-se agora noutro passo, ciência e Cristo. Diz ele assim: Cristo não é um acessório que se acrescenta ao mundo, um ornamento, um rei, como nós os fazemos, um proprietário. É o alfa e o ômega. Mas isto é o que a própria Escritura diz no Apocalipse, que isto é o princípio e o fim. A alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. É o princípio e o fim, a pedra de fundamento e a chave da abóbada, a plenitude e o planificante. É o que consuma e o que dá a tudo a sua consistência. Para ele e por ele, vida e luz interiores do mundo, porque não está fora disto, é o Verbo encarnado. Se faz no lamento e no esforço, la planta, diz ele, a convergência universal de todo o espírito criado. São tudo frases que vão no mesmo sentido. E deste sentido brota o texto o título desta comunicação, que é como é que ele rezava a oração, rezar com Teilhard de Chardin. Isto vou buscar muitos outros exemplos, porque isto foi muito recolhido pelo Eduard e pela Suzanne Perret nas suas prières dans l'espace-temps, mas eu recolhi este que me pareceu particularmente interessante como oração. Como é que toda esta reflexão, que eu aqui, enfim, de alguma maneira resumi no eco que ela teve na minha geração, como é que esta reflexão depois se transforma numa oração. Achei precioso esta oração, que é uma oração, de Teilhard de Chardin, que podem ler na sua La Vie Cosmique, que é um dos écrits du temps de la guerre. E então ele reza assim, dadas tantas: eis, pois, o grande interesse, ele está a dirigir-se a Cristo, é uma oração. Eis, pois, o grande interesse absoluto e palpável que eu sonhava dar como finalidade e ideal a todos os meus esforços humanos. O reino de Deus a promover e a alcançar. Ponto de exclamação. O vosso corpo, Jesus, não é apenas o centro de todos os repousos definitivos, é também a ligação de todos os esforços úteis. Em vós, junto daquele que é, eu posso amar apaixonadamente aquele que se torna. Uma tradução possível do que lá vem, que é Je puis aimer passionnément celui que devient. Que mais me é necessário para que uma paz definitiva se estenda sobre a minha alma satisfeita, de modo inesperado, nas suas mais incríveis aspirações de vida cósmica. Portanto, já não há uma separação entre o céu e a terra, entre um Deus lá em cima e nós cá em baixo, entre um Senhor em cima das nuvens, a olhar com olho ou sem olho, controlador do que se passa cá em baixo, mas reparamos em Cristo, onde essa mesma realidade divina se representa totalmente, presente na matéria pela sua encarnação, digamos como o motor desta evolução, que nele próprio terá convergência final. E nesse sentido, é cósmico. Foi muito útil, repito, para a minha geração, e possivelmente para pessoas que já andem assim à beiraço dos 80 e que estejam aqui presentes e que na sua juventude também tenham tido a felicidade de encontrar alguma divulgação dos textos do padre Teilhard de Chardin. Porque ele era efetivamente um homem piedoso, mas uma piedade, digamos que, convertida desta maneira. E uma piedade que podia passar, e passava necessariamente, pela Virgem Maria, pela Eucaristia, e de que maneira? E até pelo Rosário. e até pelo Breviário. A certa altura, o padre Liubac, nos seus escritos sobre o Teilhard, exatamente no La Pensée, no La Prière de Teilhard Chardin, o padre Liubac diz a dadas tantas que, quando era, enfim, um jovem jesuíta, às vezes cansava-se um bocadinho com o breviário, não é? O breviário daquela altura, não é? Aquele calhamaço em latim, e, enfim, e ele cansava-se. E o padre Teilhard, numa das vezes que voltou lá das suas arqueologias, paleontologias, na China,
lhe disse, olha, Nubac, não desistas, lê devagarinho e sublinhas alguma coisa que te tocou particularmente e fixa-te aí, vais ver que gostas. Portanto, até ensinava os seus confrades a rezar o breviário. Mas é muito interessante, sobretudo interessante aquilo que ele diz sobre a Eucaristia. E iríamos buscar muita coisa. Eu só vos vou buscar esta, que está no Comment je crois. E ele diz assim: a missa e sobretudo a comunhão, quão profundo e universal se descobre o seu mistério. Quando Cristo desce sacramentalmente a cada um dos fiéis, compreendemos agora que não é só para conversar com ele, no sentido individual e intimista do termo. É para o juntar um pouco mais fisicamente a ele e a todos os outros fiéis na unidade crescente do mundo. É isso que ele vê na Eucaristia, como aliás vê em tudo. Portanto, uma convergência que o próprio Jesus Cristo alimenta e que naquele sacramento e na realidade daquele sinal nos vai integrar neste andamento, nesta evolução, até à tal convergência cósmica em que tudo terminará. E ficamos também por aí. Isso em relação à Eucaristia. Por exemplo, em relação à Conceição Virginal de Jesus. Não é a Conceição Virginal de Jesus, é a Imaculada Conceição de Maria. O facto de ela ter sido criada como uma nova Eva, numa nova terra, e, portanto, incólume para poder ser mãe do Filho de Deus. Como é que ele vê isto? Sempre da mesma maneira. Este outro escrito vem também exatamente, na La Genèse d'une Pensée. Escreve assim: a Imaculada Conceição para mim é a festa da ação imóvel. Vamos lá ver o que é esta ação imóvel. Aquela que, quero eu dizer, se exerce pela simples transmissão da energia divina através de nós. É completamente disponível e não há ali qualquer espécie de resistência à ação divina. É isso que ele vê na Imaculada Conceição. E por isso a ação divina pode exercer-se plenamente ao ponto de encarnar em Maria. Através de nós. A pureza é uma virtude essencialmente ativa, apesar das aparências, porque concentra Deus em nós e naqueles que estão submetidos à nossa influência. A Nosso Senhor, todos os modos de atividade inferior e agitada desaparecem nesta única e luminosa função de atrair, receber e deixar que Deus passe. Para ser ativa deste modo e neste grau, a Virgem teve de receber o seu ser no próprio seio da graça. Ou seja, como toda a dogmática, digamos assim, cristã e cristã católica em especial, é interpretada neste único movimento em que a evolução acontece e tem este momento fundamental, que é o momento de Cristo, que depois se torna um momento final também, quando absorver toda a realidade em evolução. E imaginem, acerca do rosário. Como é que ele vê o rosário? Rezar o terço, não é? Coisinha tão simples, tão popular, tão comezinha. Como é que ele a vê? Sempre no mesmo sentido. Isto fui buscar também à Genèse d'une Pensée. Isto é uma carta de outubro de 1918. Diz ele assim: o rosário é uma Ave Maria dilatada, explicitada. O coração da Santíssima Virgem torna-se de algum modo transparente e nele nós tornamos a viver os mistérios, de tal modo que é todo o dogma que se nos vai tornando familiar, concreto, real em Maria. Assim toda a vida se cristianiza de algum modo no desenvolvimento em nós da Ave Maria. Porque como nela aconteceu plenamente, connosco, na medida em que meditarmos os mistérios com ela, também se vai desenvolver assim. Ou seja, no sentido cristológico pleno. Ou seja, isto foi apenas um pequeno contributo que eu vos quis dar, muito testemunhal, da importância que o pensamento e a obra do Patriarca Chardin teve para mim e para muitos outros da minha geração, no sentido de unificar aquilo que estava muito separado e quase em conflito. E como muitas vezes, ainda hoje, nas nossas escolas aparece assim, ciência por um lado, fé por outro, porque se tem da ciência uma consideração muito fechada em si própria, e porque se tem da fé e da religião uma concepção muito antiquada nas representações e na vivência, e portanto a coisa não dá. Nós tivemos a sorte, eu e os meus colegas, que conversávamos acerca disto, e às vezes andando na rua de um lado para o outro, não propriamente com esta rapaziada, anda agora aqui nas ruas, de copos de cerveja na mão, até às tantas e muitas gritarias, mas a falar destas coisas, bem perfeitamente. Falar das últimas leituras, e olha o que vem aí, o meio divino, olha vem aí o fenómeno humano, olha o que é que o Teilhard diz, e a pouco as coisas iam
convergindo, para utilizar uma palavra muito ao gosto dele, e numa convergência com o rosto, não é uma convergência abstrata, uma convergência com o rosto, que assim é o Jesus Cristo na sua representação máxima, que é precisamente aquela que ele tem na cruz, que acaba por ser o centro do mundo e também o centro final para onde todas as coisas convergem. Foi muito importante para a minha geração este testemunho, e é isto apenas, e sem mais pretensões do que isto, que eu aqui vos trago, e com todo o gosto, também é uma homenagem por aquilo que lhe devo. Muito obrigado, espero não vos ter cansado. Se quiserem conversar um bocadinho, se quiserem aproveitar para aprofundar alguma coisa, para me ensinar muitas mais, façam um favor. Já está? Sim. Dom Manuel, é só uma pergunta. O que é que, pode explicar em poucas palavras, o que é que inquietou a Igreja em Teilhard de Chardin? Pois, isto era muito novo. Isto era muito novo. Esta formulação era muito nova, não é? E como dizem, enfim, os estudiosos de Teilhard de Chardin, porque a formulação era muito nova e como ele próprio confessa, às vezes, procurar palavras para transmitir este sentimento, até certo ponto, novo, não é? que ele tinha, não era a primeira. E por isso é que ele, nos seus escritos, também vai retomando afirmações anteriores, explicando-as mais à frente. E, nesse sentido, era um pensamento à procura de expressão. E isto levantava algumas dúvidas, quer de um lado, quer do outro. Os homens da ciência, no sentido fechado do termo, achavam que ele estava a ser poeta, que já não era ciência, não é? Os homens muito estritos às formações habituais diziam: oh, meu amigo, o que é que você está para aí dizer? Isso cheira a panteísmo. Concretamente, esta acusação faziam: isso cheira a panteísmo, que você está a dizer. Ele dizia: não é panteísmo. Isto é levar a sério a religião do Verbo encarnado. Porque na encarnação de Jesus Cristo, o próprio centro e motor da evolução está na matéria, porque encarnou. E, aliás, uma das primeiras heresias que apareceu e que foi rejeitada para a Igreja Antiga foram o docetismo, dos docetas, que achavam que a encarnação tinha sido só uma aparência. Como a palavra doceta significa. Não. O Verbo encarnado a sério. É interessantíssimo ler nos textos, sobretudo nos textos de João, aqueles textos da primeira carta de João, sobretudo, não é? Aquela insistência que ele verdadeiramente encarnou. E verdadeiramente encarnou. Não foi assim uma ideia vaga, não foi uma coisa abstrata. Não, encarnou, é uma vida concreta. E, claro, agora estas formulações foram-se tomando, foram-se retomando, e no tempo de Teilhard, assim, algumas das suas expressões podiam levar alguns a pensar que ele estava a ser panteísta, era uma das acusações que lhe faziam, assim como outros a dizer: não, deixaste de ser cientista, passaste a ser poeta. E destas duas bandas vinham essas acusações, e são conhecidas, não é? E que ele depois rebatia nos seus escritos, e foi rebatendo até ao fim, enquanto esteve vivo, foi sempre rebatendo estas afirmações. Mas pronto, mas é assim, isto acontece em toda a evolução da teologia. Olha, São Tomás no seu tempo, Deus, São Tomás no seu tempo teve grandes problemas, como ele ia buscar. Olha, já é uma coisa parecida. Ele foi buscar aquela filosofia aristotélica que não se precipitava na metafísica sem se ter na física, como tal. Depois tinha outros escritos a que chamaram escritos que estavam para além da física, mas a física como tal. E São Tomás, na sua reflexão, integra tudo isso, ou seja, a atenção à realidade como tal, sem se precipitar imediatamente numa mística apressada e levantar voo assim sem mais, não é? E depois sem ter terra para aterrar. Não, São Tomás teve graves problemas em Paris, como podem imaginar. E já o seu mestre, Santo Alberto, que também andava por estas águas, teve que responder a muita coisa. Porque são coisas novas. E, olha, cá está a evolução, que não é assim fácil, nem imediata, mas também encontra contradições que a fazem apurar, quer a compreensão, quer a argumentação. Também não se cresce de outra maneira. Se ele vivesse mais uns anos, ainda tinha explicado melhor. Muito obrigado. Dom Manuel,
última ou penúltima reunião mensal de leitura sobre textos de Teilhard de Chardin, a partir do tomo 9, Ciência e Cristo, analisamos e comentamos o tema do Cristo universal. Ora, Teilhard de Chardin começa por ver a organicidade do nosso mundo, quase biológica, para chegar ao Cristo universal, eu diria, co-criador do mundo. Mas isso é difícil, porque o Cristo, para nós, é o Cristo encarnado, um homem entre os homens, e compreender que este homem entre os homens é também o co-criador de todo o universo cósmico intersideral, isso, eu diria, faz uma certa confusão à nossa razão. E então queria perguntar-lhe, quando se reza com Cristo e para Cristo, como conciliar esta dupla dimensão que, de certo modo, é o verbo divino, mas a palavra verbo ou filho, como disse um autor, Maurice Bellet, as duas metáforas da Trindade, que é a filiação e, finalmente, proferir a palavra de Deus, como é que isso se pode conciliar na oração cristã? Será que quando se reza com Cristo é o homem só ressuscitado ou o Verbo encarnado, a dimensão do universo? Isto é, na nossa discussão, nessa altura, a gente via Teilhard sair do mundo orgânico até a totalidade do universo. Mas isso, para a nossa mente, é quase excessivo, porque o mundo intersideral com Cristo, ou feito por Cristo, não parece muito corresponder à nossa oração para um homem particular, singular e na sua ressurreição. Como é que combina as duas coisas? Exatamente, professor, e essa é uma das questões que lhe puseram nos debates com Teilhard de Chardin. Essa é precisamente uma das questões que veio ao de cima, não é? Também. Mas ele ia respondendo, como nós ouvimos naquela oração que eu aqui li, né? Ia respondendo à luz dos textos que para ele foram extremamente esclarecedores e que ele encontra em São Paulo, que são aqueles hinos cristológicos de São Paulo. Para ele, isso é que é a base da compreensão, porque em São Paulo, com certeza que Jesus Cristo é aquele Cristo que, aliás, ele não conheceu pessoalmente, mas como ele diz numa das cartas, Paulo, não é? O apanhou. Eu agora ando a ver se apanha aquele que me apanhou, ando a ver se alcança aquele que me alcançou. Portanto, é aquele Cristo que existiu e que tinha sido morto pouco tempo antes de Paulo ser apanhado, como ele diz, não é? Mas agora que está em todo lado, porque pela sua ressurreição, a sua presença tornou-se universal na Galileia do mundo, que não é, que nunca mais acaba e que vai por esses espaços siderais e que até nos dá a impressão de que isto ainda está tudo muito no princípio, não é? Porque agora, como nota de rodapé, a herança que Deus prometeu a Abraão foram as estrelas do céu e todas elas têm planetas à volta. Portanto, isto se calhar ainda está tudo muito no princípio, não é? E Paulo dá esse salto, não é? Portanto, não apenas aquele Cristo que o apanhou, e foi aquele Cristo que tinha vivido e tinha sido morto pouco tempo antes, e que ele, aliás, rejeitava, mas sendo-se apanhado por ele,
E quando se sente apanhado naquelas circunstâncias, até já fora da terra de Israel, a caminho de Damasco, ele percebe que agora esse Cristo não tem limites nem tem fronteiras. Não é? E, portanto, está em todo lado e o que ele quer é alargar a compreensão e a relação com esse Jesus Cristo a todos os povos, a todas as raças. Não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, em todo lado, seja com quem for, porque encontra nele isso que ele diz nos hinos cristológicos. Nele e para ele todas as coisas foram feitas. Não é? E são hinos que efetivamente nos fazem pensar e nos alargam muito o pensamento. Agora, qual é o rosto de Cristo ressuscitado? Pronto, o rosto que ele teve na terra, nós conseguimos figurá-lo num crucifixo, não é? Mas agora, o seu rosto ressuscitado, bem, é aquele mesmo, mas as figurações que ele deixou foi as dos outros. Aquilo que fizermos aos outros, fazemos a eles. Portanto, isto agora, em todo o lado, em cada esquina, o podemos encontrar. É ele, mas com esta outra largueza, que São Paulo também percebeu, porque também o seu caso, não o conheceu pessoalmente, assim como nós estamos aqui a ver-nos, não o conheceu sequer na terra onde as coisas tinham acontecido, é ele sempre, mas alargado a uma dimensão universal. Portanto, é isto que vai dar a Teilhard a possibilidade de alargar também a compreensão crística do universo inteiro, como presença deste motor em quem todas as coisas foram feitas, para o qual todas as coisas convergem, e em Jesus Cristo, para essa realidade infinita que chamamos Deus, e que Jesus Cristo chama Pai, Criador, Abba. Isso foi notável para ele, e como digo, para nós, lá para as nossas conversas dos anos 60, lá pelas ruas da minha terra, isso foi muito importante, muito importante, mesmo muito importante. Sr. Dom Manuel, vou fazer duas perguntas Força. Oi. de género conferência de imprensa de futebol, que fazem sempre duas perguntas, mas são muito rápidas. Até que ponto é que influenciou o Concílio do Vaticano II? Por exemplo, na celebração da Eucaristia, em que deixou de ser uma coisa estática e passou a ser uma coisa dinâmica, em que o altar passa a estar rodeado das pessoas, o sacrário o Deus deixa de ser o centro e é recolhido para uma lateral. Portanto, a minha primeira pergunta. A segunda pergunta tem mais de formação profissional. O Sr. Dom Manuel que esteve aqui a passear em São Roque e, portanto, a representação que viu em alguns quadros do Deus em cima das nuvens, olhar para nós. Notou diferença na arte após os textos e a mensagem que ele nos deixou? Olha, Rui, eu nos textos do Vaticano II, assim, uma coincidência direta com as afirmações do Padre Teilhard, teria que procurar com mais cuidado, não é? Porque assim, de repente, não tem. Agora, nas consequências do Concílio Vaticano II, quer em relação à Eucaristia, quer em relação à celebração comunitária, isso sim. Porque, efetivamente, para já, a centralidade do altar, onde a Eucaristia acontece, deixou de acontecer lá ao cantinho, lá ao fundo. Diziam que era orientada, mas eu às vezes vinha aqui a Lisboa e via nas igrejas vários altares laterais, nenhum deles estava virado para o Oriente e celebrava um padre aqui, para Norte, outro para Sul, outro para Leste, para Oeste, e naquele lado de cima era onde menos se celebrava, pelo menos de semana. Não é? Enfim, a centralidade da Eucaristia, até representada espacialmente com a centralidade do altar, isso era uma coisa que certamente o Teilhard, se não tivesse falecido antes, não é? Tinha gostado muito de ver. Até por aquele texto que eu há bocadinho citei sobre a Eucaristia, e depois também a participação comunitária e a possibilidade, nessa mesma Eucaristia, nos ser dado aquele Cristo, tendo vivido no passado, se torna presente e nos espera no fim. E, aliás, todas as orações que se fazem, ou muitas delas, e as próprias anáforas em que se fazem a consagração, esse limite, sem limite, portanto, esse horizonte final está presente. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um dos prefácios dominicais, até ao domingo, que não vai ter ao caso, não é? Ao último domingo. Isto, nós podemos encontrar aqui coisas que, não sendo diretamente o Teilhard subscreveria rapidamente por baixo. Rapidamente por baixo. O Teilhard tinha falecido há pouco tempo e as coisas ainda estavam assim um bocadinho complicadas. Agora, ele estive lá no concílio, gente que o apreciava, não é? Concretamente entre peritos, teólogos que lá estavam, e certamente, olha,
Padre Lubac, que também teve muita influência no concílio, direta e indireta, mesmo um dominicano como o Padre Congar e outros que lá estiveram, pois o Daniel Lua, então, toda essa gente esteve a trabalhar naquela altura e certamente, direta ou indiretamente, essas coisas andaram por lá. Sim. João Manuel, só uma pergunta aqui atrás. Interessado em saber qual era o pensamento do Teilhard de Chardin em relação às outras religiões. Já fez alguma referência a isso, não é? Que eram aproximações imperfeitas ao mistério, ou como é que ele falava das outras religiões e o que é que ele propugnava em termos da relação dos católicos com as outras religiões? E eu acho que na evolução tudo isso teve o seu lugar. Na evolução da humanidade, tudo isso teve o seu lugar, como procura, como expressão de uma humanidade que crescia e que assim transmitia os seus valores, as suas vivências, tudo isso tem o seu lugar. Mas ele tem textos muito claros que dizem que nas outras ele não vê tanto como gostaria aquilo que estamos aqui a frisar, ou seja, a encarnação, a presença de Deus na realidade material, na matéria. Não é? Vê, por exemplo, nas religiões orientais mais um alinhamento disto, não é? E uma certa, passo o termo, relativização, para não dizer até desconsideração de alguns aspectos da consistência da matéria. Não é? Tudo isso pertence ao mundo, como diriam os hinduístas e até os budistas, ao mundo de Maya, ao mundo da ilusão, não é? Que é preciso ultrapassar. E isso ele diz também. Como diz também, por exemplo, em relação ao Islão, porque a afirmação única do absoluto de Deus, sem se detalhar aqui na Terra, nem considerar a divindade de Cristo, também não lhe serve muito. Portanto, ele reconhece e integra na marcha da evolução todas essas contribuições, mas ele, nesse aspecto, é claramente um cristão, e quando fala de Eucaristia, um cristão católico, porque considera que a matéria é mais levada a sério. No fundo é isto. Ele considera que a matéria... Tenho pena não ter trazido esse texto, porque ele é muito claro neste aspecto. Quando ele faz essa coisa. Há um outro texto que eu tenho aqui, e mesmo sendo ele jesuíta. Padre, acho que é engraçado este. Quando ele... E é um texto muito novo. Este é um texto... Onde é que ele sai com isto? Isto vem nas Réflexions et Prières dans l'espace-temps. E é um texto de 1920. Diz assim... E também a consciência que ele tinha da novidade que trazia. Não é? São Bruno, da Cartucha, diz o padre Rameson, que ele considerava, quis imitar o Cristo solitário, a Cartucha, o ermo. São Francisco de Assis, viu e quis fazer reinar o Cristo pobre. São Domingos, o Cristo verdade. Santo Inácio, e ele era inaciante, está claro. Santo Inácio, o Cristo chefe. Quem virá e encontrará maneira de fazer reinar praticamente o Cristo Alfa e Ômega, o Cristo São Paulo, o Cristo Universal. Seja eu, pela minha vida ou a minha morte, o ínfimo precursor de tal homem e desse movimento. Escreveu em 1920. Ele estava muito convencido da novidade do que trazia. Isso é curioso. Estava convencidíssimo. Por isso é que às vezes teve que se explicar com mais cuidadinho. Que isto a certos ouvidos, até mesmo dentro da companhia, explica lá melhor o que é que disseste. A minha pergunta talvez seja um pouco comezinha, mas dado que o tema é rezar com Teilhard, e foi isto que me fez vir aqui, permita-me que pergunte como é que orava Teilhard de Chardin? Pois, aquela oração que eu selecionei, entre muitas outras que podia ter selecionado, acho que é muito esclarecedora. Se não se importa, eu vou repeti-la mais devagarinho, porque no discurso pode ter passado um pouco desapercebida. Portanto, como é que orava Teilhard de Chardin? Como disse, eu selecionei esta, que vem em La Vie Cosmique, e que me parece muito expressiva, entre muitas outras, que, como sabem, um dos textos do Lubac é exatamente La Prière de Teilhard de Chardin. Portanto, há aí a abundância de referências. Mas eu selecionei esta, pareceu-me particularmente expressiva. Então, eu vou lê-la integralmente, porque há bocadinho só li uma parte. Isto é uma oração que ele está a fazer. Já na contemplação da vossa divindade, ó Cristo,
eu tinha o deslumbramento de encontrar um infinito pessoal e amante. E eis ainda que, por uma condescendência suprema aos meus desejos de atividade e mudança, o mundo superior e definitivo que concentrais e abrigais em vós, ó Jesus, vós me apresentais inacabado, de modo que a minha vida se possa alimentar com a satisfação intensa de vos dar um pouco a vós. Eis, pois, o grande interesse absoluto e palpável que eu sonhava dar como finalidade ideal a todos os meus esforços humanos, o reino de Deus a promover e a alcançar. Ele vai gostar muito, porque é desta altura, aquelas atitudes do Papa Pio XI, a festa do Cristo Rei, ele vai gostar muito disso, dando a este reino o sentido cósmico que ele lhe dá e evolutivo. Mas que é de Deus porque tem Cristo por dentro, passa o termo. O vosso corpo, Jesus, não é apenas o centro de todos os repousos, descansos definitivos, é também a ligação de todos os esforços úteis, porque tudo cresce converge. Em vós, junto daquele que é, eu posso amar apaixonadamente aquele que se torna. Traduz assim, mas o que lá está é Je puis aimer passionnément celui qui devient. Que mais me é necessário para que uma paz definitiva se estenda sobre a minha alma satisfeita, de modo inesperado, nas suas mais incríveis aspirações de vida cósmica. Portanto, se eu posso meter dentro da cabeça e do coração do Teilhard de Chardin quando diz estas coisas, eu creio que ele na oração e olhando para Jesus Cristo, tal como ele se pode legitimamente representar, e é basicamente no crucifixo, ele vê ali o centro e também o fim de uma evolução que ali converge e que ele ganha a sua plenitude, como se os braços da cruz se alargassem ao tamanho do mundo inteiro. E com a energia que dali brota, não é? Porque ali é a entrega da vida de Jesus Cristo, que alimenta esta evolução. Talvez fosse isso. E ficasse ali a olhar, embora tivesse muita atenção ao breviário, como o padre Lubac lhe ensinou, e pelos vistos também ao rosário. Como ele explicava há bocadinho como é que rezava o rosário. Para ter em relação a tudo aquilo que dizia respeito a Cristo, os sentimentos de Maria de uma inteira disponibilidade, e por isso era imaculada. Paz às coisas. Sim. Para mim também me fascinou imenso. Também a minha conversão também começa com o Teilhard de Chardin nos anos 60, como já falámos. E na altura aquilo que me impressionou muito foi a história da divinização da matéria. Que depois vai redundar na missa sobre o mundo. Alguns em que eu encontrei ali um caminho, mas para outros foi uma coisa provocante, assustadora. Então, afinal, a matéria é boa, é má. Esta tensão de ver que a encarnação, de facto, consagra, não é? E a missa sobre o mundo. Isto teve influência depois também na maneira de olhar para a Eucaristia. Uma pergunta, só quero comentar isto, da sua missa sobre o mundo, como é que a gente deve olhar hoje para a encarnação, partindo com a ajuda dele, olhar para não ficar ali na hóstiazinha. A hóstia representa, de facto, a matéria toda em transformação, não é? Que é uma coisa muito bonita, mas inquietante. E como nós somos a consciência da matéria, depois esse Cristo que nos é oferecido alarga-se por nós e avança. Mas ao mesmo tempo é a matéria, é pão e a vinho. A matéria é pão e a vinho. A divinização é possível porque Deus está lá dentro e a encarnação de Jesus Cristo garante-a. Está-se a ouvir-me? Está. O Sr. Manuel realçou, e muito bem, a cosmicidade de Cristo, portanto, essa dimensão fantástica que o Teilhard depois desenvolve na sua obra, do Cristo Universal, e que se apoia muito em São Paulo, naqueles textos mais cósmicos, digamos assim, do São Paulo, que o Sr. Manuel citou aí muito bem, a dizer que o Verbo, no fundo, o Verbo está desde o princípio, é o alfa, é o ômega, abrange toda a criação. E toda a criação é o universo, obviamente. Portanto, essa grande concepção de Cristo, depois
põe-se, como o Michel também de alguma maneira apontou, põe-se aquela vertigem, o Cristo Jesus histórico em confronto com uma dimensão do mesmo Cristo, mas a um nível universal. Bom, nós compreendemos que se, também o que Teilhard afirma, há um processo de encarnação de Deus desde sempre, o que é uma coisa extraordinária, porque a criação que nós conhecemos e que tem uma história, não é? Que começa, dizem, no Big Bang, não é? Portanto, se tem uma história, já aí há a vertigem de compreender como é que o Criador se encarnou desde sempre na sua criação. Mas é uma afirmação que, inclusivamente, vem do São Paulo. A minha pergunta vai neste sentido. Por um lado, se há essa grande dimensão cósmica, não será o aparecimento da figura de Jesus, homem, neste planeta que nós habitamos, se isso de alguma maneira não nos faz regressar, embora apenas intelectualmente, a uma realidade geocêntrica. Portanto, se nós saímos do geocentrismo há uns séculos atrás, como é que encaramos, perante a enormidade de uma criação cósmica, a encarnação que se vem fazendo desde sempre, mas que se concretiza, que se humaniza neste planeta. E depois a outra parte da minha pergunta é uma luta interior que anda comigo, que é: porque é que Deus resolveu, se realmente se estava já processando grande encarnação, porque é que resolveu aparecer na Terra numa pessoa, num homem? É isto, Sr. Dom Bernardo. São questões muito bonitas e muito interessantes. Até a própria visão da história, não é? E da evolução, porque as coisas não são as mesmas antes e depois da encarnação. Porque nós podemos olhar para a história numa perspectiva cristológica ou cristocêntrica, como nós cristãos fazemos, como tudo que está antes converge para aquele ponto e naquele ponto alarga-se a dimensões infinitas. Não é? E, portanto, começa pequenino, a história bíblica é muito interessante nesse sentido, porque praticamente começa com aquele casal de velhotes, não é? O Abraão e a Sara, não é? E a geração, e depois todas aquelas vicissitudes que aquilo que nós chamamos Antigo Testamento vão relatando, e depois parece que nada, mas daquilo sobra uma jovenzinha de Nazaré da Galileia, e ela vai dar ao mundo, finalmente, aquele Messias tão esperado durante milénios, etc., e que vive assim, pobremente, ali numa distância de 100 e tal quilómetros entre Belém, entre Jerusalém e Nazaré, e que depois é morto, e passa um dia, passa dois, e ao terceiro, aquilo que nós continuamos a dizer, ele está no meio de nós, como uma presença atual. E quando nós, os crentes, dizemos ele está no meio de nós, não estamos a dizer só por dizer, é porque o sentimos assim, de uma maneira completamente diferente até do que sentimos os nossos familiares defuntos ou os nossos antepassados heróicos, não é? Passaram, temos a memória deles, mas não dizemos deles, ele está no meio de nós. Não é? E esta presença agora alarga-se ao universo inteiro, porque nem precisa que lhe abra uma porta, porque já lá está. E manifesta-se, não é? E foi isso que aconteceu depois com Paulo, a caminho de Damasco, apanhou esta presença e universaliza-se. Portanto, a história, a partir deste momento, já não é assim, uma sequência preparatória, mas é um alargamento universal até aos confins do universo. E isso que disse, e que eu também tantas vezes tenho pensado, então, mas porque é que só aqui e não sei aonde? Se calhar vai na mesma lógica, porque olhando para o conjunto da história bíblica, começa sempre com pouca gente e em sítios secundários. Abraão, até nem era na terra dele, veio lá do Ur da Caldeia para aquela terra,
que Deus lhe promete. Não é? Depois, Jesus, então, se era esse encontro definitivo de Deus com a humanidade, então que nascesse em Roma, que era a capital do Império, que nascesse em Atenas ou em Alexandria, que eram os grandes centros culturais da altura, ou pelo menos em Jerusalém, não numa aldeola com Belém, a viver depois em Nazaré. Nazaré pode vir alguma coisa boa. A maneira de Deus entrar na história, vista assim à luz da revelação bíblica, é sempre do pouquinho para o grande, mas do muito pouquinho, que ao princípio quase nem se dá por isso. Se calhar este pouquinho, que é o planeta Terra, também vai nesse sentido, não é? Nesse sentido de ser um pouquinho para uma imensidão. Não sei, saberemos nos próximos capítulos, não é? Saberemos nos próximos capítulos, aí nós podemos aventurar, se encontrarmos outras criaturas inteligentes, não sei onde, ou os nossos vindores, é natural que ouçam lá e vocês já sabem esta história, não, então conta lá, e que seja a mesma reação que tiveram, enfim, os povos extra-europeus, que os portugueses e espanhóis depois encontraram no século XVI, não é? E até às vezes penso nisso, quando nós ouvimos estas histórias dos marcianos, não é? Estas imaginações, não é? E como é que serão e como é que não serão os ETs. Penso que na literatura medieval, como é que eles pensavam na possibilidade de haver outros mundos que admitiam e como é que seriam os seres, aquilo era cada coisa, e até porque alguns, depois quando começam as gravuras, têm representações, são coisas realmente incríveis. Por exemplo, também em relação à própria Terra, quando eles não admitiam que era redonda, então era chata, e nós vivíamos aqui assim em pé, e outros viviam de cabeça para baixo, né? Mas são coisas incríveis. E quando eu vejo estas imaginações acerca dos ETs, penso nessas imaginações que os nossos europeus dessa altura tinham em relação àqueles povos que iam encontrar. E será gente, não será gente? E será gente como nós? E, essas interrogações do século XV, XVI podem nos dar alguma luz sobre essas interrogações? Não sei. Nós também encontramos povos que tinham outras religiões, não é? E que as mantém, em muitos casos, na China, na Índia, os ameríndios, e dialogámos quando as coisas correram bem, e passaram de cá para lá coisas que também chegaram cá. Não é? O cristianismo não nasceu aqui onde nós estamos, o cristianismo nasceu, é bom lembrar, na Ásia Menor, não é? Bem, são perguntas. Agora, o importante é nós percebermos que numa perspectiva cristã das coisas, a história não continua depois de Cristo como era antes de Cristo. Aliás, eu não gosto da expressão depois de Cristo. Eu costumo traduzir por Cristo e depois. E creio que o Teilhard concordava comigo. Óbvio que eu concordo com ele. Não digo depois de Cristo, digo Cristo e depois. Não digo 2000 anos depois de Cristo. Não 2000 anos de Cristo, ou de cristianismo, se quiserem. Cristo e depois. Uma vez estava com um grupo de estudantes, seminaristas e tal, e foi no mesmo dia que isto aconteceu. É sugestivo como imagético. Tivemos em Mérida, que gostava de nos lembrar lá, olha que isto era a capital da Lusitânia, a que nós pertencíamos, até ao domínio árabe nós pertencíamos, e até ao fim do Império Romano do Ocidente, pertencíamos à província da Lusitânia Romana, entre o Douro e o Guadiana. A nossa capital era Emérita Augusta e tal, portanto venham cá ver a capital. E fomos lá àquele museu, belíssimo Museu Romano de Mérida, que é um belíssimo museu. Não percam, além dessa homenagem à nossa antiga capital, não percam a oportunidade, porque é muito pedagógico, está muito bem exposto. O próprio edifício é muito interessante, parece uma grande basílica romana. E está ali mesmo ao lado do anfiteatro e do teatro. É muito, muito importante ir a Mérida para ver. E uma das coisas que lá está é uma estátua do deus do tempo, do Cronos. É uma figura humana com uma serpente enrolada. Porque é aquela ideia do tempo circular, não é? Que um tempo enrolado, não é? Voltava ao mesmo sítio, não é? As coisas repetiam-se. E nós vimos aquilo, lá pensámos um pouco sobre o Cronos. Na tarde desse dia, nós viemos a Olivença e na igreja, creio que foi a Santa Maria Madalena de Olivença, vimos lá uma belíssima representação da chamada Árvore de Jessé. O que é a Árvore de Jessé? É a representação da descendência de Jessé, que é o pai de David, não é? Portanto, está o David, ou melhor, está o Jessé, depois está o David, depois vem aquela série de descendentes de David, os reis, não é? Do antigo Israel, e tudo aquilo converge para Maria com Jesus ao colo. E isso já não é uma árvore enrolada, já não é um tempo enrolado. É algo que vai crescendo, não é?
e que chega àquele topo e naquele topo se universaliza. É outra consideração do tempo, que já não é o cronos enrolado em si próprio, mas é um tempo que desabrocha. E o próprio Jesus nos deu indicações nesse sentido, né? No Evangelho de João, naqueles chamados discursos de despedida, uma das coisas que Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês não são capazes de compreender aquilo que eu vos estou a dizer, mas virá o tempo e virá o Espírito que vos levará à compreensão da verdade total, quer dizer, de todas as consequências e toda a consistência do que eu vos estou a deixar. E é isso que nós temos feito, mesmo no esforço da teologia, ao longo do tempo, para a qual também contribuiu o TEA. Portanto, vocês não compreendem. Olha, também aí é o Cristo Ômega, quer dizer, quando lá chegarmos, então compreenderemos tudo. Até lá estamos na pré-primária, pelo menos este amigo que vos fala. Obrigado. Sr. Manuel, na resposta que fez o favor de me dar, mencionou aí os habitantes dos outros mundos possivelmente habitados, não é? Não nos surpreende que essa possibilidade não nos surpreende, porque se Teilhard, agora focando em Teilhard, se Teilhard dizia que a inteligência está por todo o lado, quer dizer, o fenómeno inteligência, tal como ela tão bem descreve a sua evolução no fenómeno humano, portanto, a complexificação sucessiva acaba Chegar à noosfera. Portanto, essa inteligência que se observa ao nível do homem, deste planeta, está espalhada por todo o universo, desde que se admita essa hipótese, como ele admitia muito fortemente de haver muitos mundos habitados no universo. E então, ele, quando se refere a essa problemática que o ocupou toda a vida, ele escreveu sobre esse assunto variedíssimas vezes, até mesmo quase nos últimos anos da vida. Gostava sempre a refletir, e até falou disso nos apontamentos narrativos que eu e há uma preocupação que ele apresenta que nos deve, a nós também, particular, que é a preocupação que ele também associa a essas reflexões e a história da salvação, não é? Deus revelou-se à humanidade através da história bíblica e depois a revelação máxima em Jesus Cristo. Mas se essas humanidades há para aí aos milhares ou aos milhares de milhões, não é? Deus, são tão filhos de Deus como nós, são tão criados por Deus como nós e, portanto, há de haver também uma revelação a essa gente. E, portanto, não é previsível que os senhores missionários embarquem em naves espaciais e que vão por aí, por esse universo fora, porque isso está muito fora das perspectivas. Bom, isto foi apenas um comentário ao que o Sr. Dom Manuel disse. Sr. Paixão, eu, quando penso nisso, admito as duas possibilidades. Ou a possibilidade de ser tudo campo aberto para a humanidade se expandir, possibilidade 1. Ou a possibilidade segunda, ser tudo um campo aberto para a humanidade se expandir, não é? Assim como o povo bíblico, que era tão pequenino e à volta de Jesus Cristo se concentrou naquele grupo pequeníssimo também, e depois se universalizou na Terra. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é nós irmos encontrar esses seres, né? Sejam eles como forem, desde que a gente se entenda e encontremos maneira de nos entendermos,
como nos cruzámos, por isso é que eu falei há bocadinho, com os povos do século XVI e XVII, que nunca tínhamos encontrado, não sabíamos, nem sabíamos que existiam, e que tinham também as suas crenças, as suas religiões, etc. Onde, certamente, em tudo quanto era bom e positivo, Deus também estava presente. Não é? Isso, possivelmente, será assim. Olha, se eles existirem, se eles vierem cá, ou se nós formos lá, olha, vamos lá conversar. Já agora, vamos falar acerca de Jesus Cristo, pronto, a ver se... E acreditamos que pegue. Como pegou nos outros, não é? Até pegou em nós. Muito rápida. Nós vivemos no tempo. A morte faz-nos sair do tempo. Deus é eterno. Nós somos, a partir de Deus, eu diria, Deus pensa eternamente a nossa presença mortal. E será que podemos dizer que a morte nos faz entrar na eternidade? Isto é, que a morte nos torna eternos por causa do pensamento de Deus sobre nós. Sim, nós dizemos isso no credo. E crer na vida eterna, amém. Dizemos que sim. Agora, saber o que é a eternidade, como nós vivemos no tempo, e nós próprios também somos tempo, somos duração, não é? Eu não sei o que é a eternidade, há almejo. Há momentos da nossa vida, até por isso se chamam êxtase, saímos, não é? Em que temos um certo sentimento de eternidade. Mas o que é a eternidade? Eu não consigo pensar fora do espaço-tempo, nesta minha atual condição, não consigo. Mas há momentos de êxtase em que nós sentimos que há ali um toquezinho que fica para além do espaço-tempo. Há momentos na vida das pessoas, que por isso mesmo chamam êxtase. O que é a eternidade? Eu acredito nela. Olha, é Deus, é a vida de Deus. Diz São Paulo que a única coisa que nos liga à eternidade é a caridade, que é a única que nunca acabará. Mas podemos pensar que a morte nos faz entrar na eternidade. Eu, pelo menos, creio nisso. Não sei é o que é a eternidade. Talvez o Pater que disse, e talvez isso responda de alguma maneira, a eternidade é o encontro pessoal, onde finalmente seremos pessoas em relação interpessoal. Ele disse aquela coisa muito bonita, não é? De que mais do que comungar ou morrer, que morrer comungando. Que a sua morte fosse comunhão com todos e com Cristo. A plenitude da comunhão, que é o que está a acontecer. Para o Teilhard, a convergência é construir a comunidade, a comunhão. E isto é bonito, que a sua morte fosse encontro, fosse comunhão. A gente às vezes está com vontade de ter um passaporte, então quer comungar ou morrer, mas é bonito que ele diz que morrer comungando. Queria agradecer muito a sua vinda, a sua amizade e a sabedoria. Obrigado a todos.